Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de estar falando aqui um pouco sobre a criação de frames, sessões e grupos dentro do Figma e gostaria de estar passando para vocês aqui mais ou menos como é que funciona essa questão, certo? Não é nada complexo, não é nada, como é que eu posso dizer, não é nada muito difícil de se entender, é algo prático que eu quero passar para vocês aqui o mais breve possível, tá? Primeiramente aqui no Figma, como eu disse, nós temos três tipos de conteúdos aqui, que são os frames, aliás, as sessões, depois vem os frames e depois vem os grupos. Tá? E como é que a gente trabalha com cada um deles? Primeiramente, aqui na ferramenta é, frame, a gente vai ter, né, no nosso pop-up, vai ter frame, sessão e slice. O frame a gente fala mais na frente, mas primeiro eu vou falar das sessões. As sessões, elas são basicamente como se fossem divisores de conteúdo. Então, quando eu quero criar um conteúdo específico, eu faço uma sessão e ponho as informações e o conteúdo que eu estou criando dentro dessa sessão. Por exemplo, se eu quero criar um conteúdo relacionado ao Instagram, eu posso criar uma sessão com o nome Instagram. E então, todos os frames que eu fizer, eu crio esses frames dentro da sessão Instagram. Isso é bacana, certo? Eu tenho feito assim ultimamente e eu acho que isso tem me ajudado muito mais a organizar melhor o conteúdo. Claro que não é perfeito, mas não é 100% perfeito, tem muito a melhorar ainda. Mas com certeza é uma coisa assim que eu acho que tem me ajudado muito, tem me ajudado bastante. Então, tipo, às vezes eu quero criar um conteúdo aqui pro YouTube, aqui, né? Por exemplo, e eu salvo como YouTube. Eu ponho dizendo que e ponho como YouTube, vou criando os thumbnails, vou criando alguma coisa específica que eu queira. Vamos supor, eu vou criar aqui então agora para o Drive. Então aqui eu vou ter minhas seções específicas dividindo os conteúdos de acordo com as necessidades, tá? Como vocês podem ver, dentro das leis aqui, eu tenho as três seções. Então basicamente é assim que nós, pelo menos eu, nós não, né? É assim que eu tenho dividido o meu conteúdo. Acredito que tem me ajudado bastante. Depois das sessões, a próxima coisa que nós temos aqui são os frames. E os frames, eles basicamente são como se fossem artboards. Para quem trabalha no Illustrator já sabe, artboards são as páginas. No Illustrator são as páginas. Aqui não são as páginas, mas são os artboards. Não tenho nem, não sei outra palavra que eu possa utilizar. Por exemplo, eu vou criar aqui um frame específico. Esse frame aqui eu posso dizer que ele é não sei, um iPhone 16, por exemplo. Então ele vai me dar aqui um frame no tamanho do iPhone 16. Tá aqui, 393, 852, as medidas. E aqui dentro do frame, então, eu vou criar todo o conteúdo que eu preciso. Se eu estou fazendo aqui um projeto mobile, por exemplo, estou fazendo um wireframe de um aplicativo, então eu estou criando ele aqui dentro do meu frame. Estou pondo retângulos, estou ajustando os retângulos, fazendo tudo que eu preciso. Então assim eu vou criar dentro do frame o meu conteúdo, o design que eu quero, a criação gráfica, né, que eu quero fazer, tá bem? Então esse é o frame. Eu posso nomeá-los como frame 1, frame 2, frame 3. Deixa eu dar um exemplo aqui, como é que eu faço. Por exemplo, no frame 1 eu tenho aqui, vou usar um exemplo básico que eu poderia criar. Digamos que aqui na primeira seção eu tenho aqui um fluxo específico, então eu quero fluxo login. Isso na prática de quem está desenvolvendo o protótipo. Fluxo login. Aí eu tenho aqui dois frames. Então o que é que eu faço? Eu ponho aqui o meu fluxo.
frame 1 eu posso nomear, vocês viram aqui que dentro das layers eu já tenho aqui fluxo login, frame 1 e frame 2. No frame 1 eu vou nomear ele aqui como tela login. No frame 2 tela, esqueci a senha. Pronto. Então eu posso aqui criar com as seções, eu posso criar os fluxos específicos que eu estou fazendo, dividir o meu conteúdo com fluxos específicos, né? Como fluxo login, fluxo cadastro de usuário, fluxo, sei lá, cadastro de cliente, cadastro de produto ou qualquer outra coisa que eu esteja fazendo. Se for um protótipo de um sistema, de uma aplicação, aí dá para mim fazer assim. Depois dos frames, o que é que nós temos aqui? Aliás, isso mesmo. Depois dos frames, nós temos aqui os grupos, né? Os grupos, eles são basicamente grupos. Não tem muito o que nem dizer sobre isso. Os grupos é Ctrl G, ele vai agrupar meus objetos, e aí eu vou poder aqui movê-los, excluir, editá-los ou exportá-los, aliás, juntos, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o grupo 1, tá aqui, eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui nas camadas, eu tenho aqui ele com o nome grupo 1, mas vamos dizer que eu quisesse que esse primeiro grupo não fosse grupo 1, eu quero que ele se chame header. Ele vai se chamar header. Agora eu tenho aqui esses outros 3 retângulos que eu fiz e eles não estão agrupados, eles estão desagrupados. O que eu poderia chamá-los? Eu poderia chamá-los de... não sei, vou chamá-los de colunas. Isso eu estou fazendo com grupos específicos, mas aqui dentro do Figma a gente tem outras funções específicas para quem desenvolve aplicativos, tá? No início, a gente cai muito nesse vício de criar grupos e fazer diversos grupos, como eu, por exemplo. Quando eu comecei a fazer alguns protótipos, eu fazia muito grupo. Então, tudo para mim era estar agrupando as coisas. Eu juntava o que eu queria, Ctrl G, Ctrl G. Só que aí eu vi que, na verdade, existem outros meios de fazermos aqui dentro do Figma que fica melhor. Por exemplo, fica melhor assim, para mim fica melhor. Por exemplo, temos o Auto Layout, onde você pode criar um layout automático, né? Que se chama Auto Layout, por um motivo Auto Layout, então você tem um layout automático. Principalmente para quem trabalha com a parte de prototipação e com criação de web apps, de aplicações para mobile, prototipagem, né? De interface de um modo geral. Então, trabalhar com o Auto Layout vai ser muito mais útil do que só fazer grupos e grupos, tá? Inclusive, o Auto Layout ele funciona e transforma o seu grupo em um frame. Por exemplo, aqui você pode ver no ícone que o ícone antes ele era de um grupo, era só um quadradinho, pode ver aqui, e agora é um íconezinho de frame, porque eu ativei o Auto Layout, ele ativou aqui a configuração, aí depois eu vim e desativei. Então, ele desativou e transformou agora o meu grupo em um frame. Tá? Então, basicamente é isso. Você tem seções, você tem frames e você tem grupos. Mais pra frente eu quero falar sobre... Posso falar sobre o Auto Layout, eu posso falar sobre a organização de fazer algum aplicativo específico, algumas funções, trazer algumas dicas para vocês, tá? Esse, na verdade, foi mesmo um primeiro vídeo para um contato com essa parte inicial, né, de vocês com a criação dos frames no Figma. E eu espero que você tenha gostado. E é isso. Até a próxima, beleza? Valeu, até mais.